tendo visto o caráter maciçamente rural e agrário da sociedade, né, o campesinato foi e vem sendo objeto de estudos diversos, né? Inclusive, como eu disse lá atrás, na primeira pergunta, se não me engano, mesmo tendo em vista, mesmo se considerando que aquela terceira geração dos Zanário, que foi, penso eu, responsável direto pelo crescimento, pelo surgimento e pela expansão, né, vertiginosa da história medieval no Brasil, ainda que ali predominasse, né, a perspectiva relativa à história das mentalidades, né, com Legoff, por exemplo, um dos expoentes fundamentais dessa escola tinha nessa altura e manteve durante muito tempo como objeto de estudo essencial o estudo do campesinato, que foi o George Bee, né? George Bee é autor de pelo menos 2 clássicos relativos ao campesinato medieval, que são Guerreiros Camponeses e os 2 volumes de Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval, né? George Bee, inclusive, que dentro dessa terceira geração dos análises, foi um historiador que reconheceu e requisitou uma relação direta com o marxismo, né? Um contato muito íntimo, muito próximo. O Jubi depois, na trajetória dele, foi em outra direção, né? Mas penso eu que a maior parte das suas obras, e para mim a mais valiosa dela, inclusive, tem relação direta com o mundo camponês, né? Então a gente tem aí dentro da própria da corrente dos análises, né? O Jubi na terceira geração, o Mark Bloch lá como um dos fundadores, né? Foram não só medievalistas, como dedicaram grande parte dos seus estudos ao campesinato. E do outro lado a gente tem uma longa tradição da historiografia medieval marxista, que tem também no campesinato, né, um objeto de estudo essencial, né? Agora, então, o primeiro aspecto a destacar, né, que mesmo essas vertentes da historiografia que tiveram no campesinato a referência crucial, tiveram no campesinato a referência crucial a partir do referencial do feudalismo, né, do sistema feudal, do modo de produção feudal, e, portanto, o campesinato foi, sobretudo, abordado a partir da perspectiva aristocrática da sua dominação, né, do estudo da organização do modo de produção, né, da forma do seu funcionamento, dos mecanismos básicos da sua reprodução, né? Então, sobretudo esses aspectos, ou digamos, uma visão aristocrática do mundo camponês foi, né, uma vertente predominante nessa historiografia, né? É óbvio, toda a documentação também reforça essa tendência, né? Na medida em que a gente não tem registros diretos do campesinato, senão aqueles que procedem da cultura material, da arqueologia. Então, toda a documentação fundamental para o estudo desses temas são documentações provenientes dos grandes senhorios medievais, principalmente os grandes senhorios eclesiásticos, os mais bem documentados, que são aqueles que permitem, sobretudo, o estudo dos mecanismos de extração de renda, né, das formas de organização da produção, a extração de excedentes, os níveis de desenvolvimento de forças produtivas, né? São esses os temas predominantes, né? Um segundo aspecto a ressaltar é que, no entanto, uma tendência decorrente, né, do que foi a perspectiva hegemônica com a terceira geração dos análises é de um certo recuo desse objeto no campo da historiografia, porque ele é um objeto tradicionalmente associado ao campo da história econômico-social. Então não é difícil imaginar que o recuo da história econômico-social global, né, na historiografia teve também a sua expressão na historiografia medievalística, e talvez tenha tido aí uma expressão até mais acentuada, né, porque, pelo que eu já disse, grande parte do giro, né, do que viria a configurar posteriormente, né, a hegemonia da perspectiva pós-moderna, né, de alguma forma se alimentam ali com a terceira geração dos análises. Então talvez a incidência no campo da história medieval tenha sido ainda muito mais marcada, né, do recuo da história econômico-social e junto com ele do campesinato como um objeto de estudo fundamental pela lógica da estruturação, né, do modo de produção feudal, ou do sistema feudal, como senhorial, como diriam os franceses, né? Então, eu te diria que maciçamente esse objeto sofreu um recuo considerável em termos de historiografia hegemônica, né? Nunca desapareceu efetivamente, porque há obras ainda, hoje em dia, a gente tem obras aí saídas esse ano, né, que tem ainda aí as comunidades camponesas, né,
como objeto de estudo fundamental, né? Agora, eu te diria que no Brasil, especialmente, pela forma que a história medieval hegemônica se estabeleceu no Brasil, esse tema é radicalmente secundário, menor, né? Na historiografia medievalística brasileira, acho que já é possível falar disso, né? O campesinato é um tema bastante secundário, para dizer o mínimo, né? Agora, enfim, quanto às possibilidades de fazer essa história, né? Como eu te disse, as dificuldades são inúmeras em função, antes do mais, né? E talvez acima de tudo, das dificuldades decorrentes do próprio registro documental, né? A gente depende, como eu já disse, para os registros mais diretos da arqueologia, cujo desenvolvimento é desigual nos países europeus, né? Uma arqueologia que ela própria durante muito tempo se deteve muito mais na chamada monumentalidade, se interessou muito mais pelo mundo aristocrático do que pelo mundo camponês, né? Agora, o que a gente precisa fazer, e eu acho que os esforços daqueles que seguem estudando, tendo o campesinato por objeto de estudo fundamental, primeiro, se valer de instrumentais teóricos que favoreçam o estudo desse campo, né? Que veiculem, que instrumentalizem o estudo desse campo e reler a documentação, né, com um olhar enviesado para tentar obter dessa documentação, né, elementos diversos que indiquem os mecanismos, as formas de organização, de estruturação dessas comunidades, né? A gente consegue, ainda que com muito esforço e muita conta-gotas, encontrar nessa documentação registros de tipos variados que podem, em alguns casos, por exemplo, chegar a iluminar um pouco o cotidiano da existência dessas comunidades, né? As formas de sociabilidade que lhe eram internas e características, né? As formas de solidariedade camponesas que já mereceram estudos, né, muito importantes, as formas de resistência, por exemplo, que são um tema que particularmente mobiliza bastante em função da perspectiva ainda muito marcada, né, da certa tendência de mobilismo do campesinato, uma certa tendência uma dificuldade da reação, da resistência camponesa, ao contrário disso que a documentação vai revelando com estudos criteriosos, são formas diversas de resistência que atravessaram, marcaram o mundo antigo, o mundo medieval, que muitas vezes, inclusive, materializavam guerra aberta e deflagrada, luta deflagrada contra o senhorio, contra a aristocracia e também as formas ditas cotidianas, né? E aí eu acho que certas vertentes de estudo, Scott, por exemplo, as chamadas formas cotidianas de existência camponesa, ajudam a pensar, né, essas expressões nas sociedades pré-capitalistas. Então eu continuo achando que esse diálogo, né, essa perspectiva presente e passado, né, que as questões hoje postas pelos movimentos camponeses no mundo reabilitam, ajudam a reabilitar e a dimensionar a importância desse estudo. Eu disse aí no artigo, pensando sobre o tema, que me parece fundamental que o campesinato atual conheça a sua história, né? Que ele seja capaz de conhecer a longa história que configura a sua existência. São milênios de história de um protagonismo camponês que precisam ser considerados, né? Que precisam ser trazidos à luz, né? Porque me parece que são elementos chaves para alimentar a luta camponesa na atualidade. No campesinato, ao contrário de muitos vaticínios, né, do seu desaparecimento incontornável, ou do seu racionalismo intrínseco, né, vem dando mostras hoje, né, de que são e que podem ser uma força atuante nas lutas anticapitalistas globais, né? E me parece que um combustível importante para alimentar essas lutas hoje seja o conhecimento dessa vastíssima história, de vasta, diversa e ainda muito pouco estabelecida, né? Então você me pergunta da possibilidade dessa história, né, contra-hegemônica, né? Eu acho que ela como eu te disse, com toda a dificuldade, eu acho que é fundamental que os historiadores se dediquem a ela, né? Porque, apesar das dificuldades, os documentos existem, é possível fazer essa leitura, né? Mais do que possível, é necessário fazer essa leitura, e, ao contrário da proposição de alguns historiadores, né,
os mais céticos, por exemplo, que defendem que essa história do campesinato é impossível dada a inexistência das fontes diretas, né? Eu te diria que se a história do campesinato é impossível na sociedade pré-capitalista, toda a história do pré-capitalismo é impossível, né? Já que o campesinato ele dá a lógica subjacente à existência dessas sociedades, né? Então acho que o que falta, sobretudo, é perspectiva política mesmo, de fazer essa história, de tomá-la como, né, uma produção essencial, né, uma releitura essencial, uma história contrapelo, que é fundamental fazer, né, como história contra-hegemônica mesmo, né, dos discursos ou das concepções desse passado que predominam ainda, mesmo nos meios acadêmicos, né? Já disse um famoso e polêmico marxista que os mortos não estarão a salvo, né, enquanto essa história contra-hegemônica não for feita. E é um pouco assim, um pouco com essa função, essa é um pouco a função que eu me atribuo, né, de promover desde o Brasil, né, um país periférico, essa história, né, que essa história seja não uma história cética, uma história despolitizada, né, mas que seja uma história que ajude, como eu disse, que alimente, seja um alimento para as lutas travadas no presente, né, e que sejam, portanto, mecanismos de percepção da longa história, da longa trajetória do campesinato nessa sociedade.